Jujutsu Kaisen acabou e não podia deixar de ver o Bruno Bandeira. Afinal, nós começamos vendo Jujutsu Kaisen pelo Bruno Bandeira. Então, bora ver o que ele achou do final de Jujutsu Kaisen, o que ele realmente gostou, o que ele não gostou. Quem iria imaginar que Jujutsu terminaria com o autor mandando o dedo do meio pra gente? Eu preciso elogiar a audácia desse gato caolho maldito em desenhar o dedo do Sukuna dessa... É o dedo... Meu filho tá doido, caralho. Elogiar a audácia desse gato caolho maldito em desenhar o dedo do Sukuna. Se quiser ver a minha opinião sobre o último capítulo, o que eu achei, o que eu não achei, tá aqui, é a minha reação. Primeira vez, é isso. Dessa forma, bem na última página do mangá, como Desgraçado. se ele próprio estivesse mandando todo mundo ir se fuder. Quem diria que esse seria o final de Jujutsu Kaisen, literalmente a última página. E a primeira coisa que eu queria dizer é, cadê o funeral do Gojo? Ninguém liga, puxa, ninguém... Cadê? Pra que tu queres ver o funeral de uma pessoa bucha? Ninguém quer, pelo amor de Deus. O funeral Pô, deixa, pelo menos é a última vez que eu posso dizer isso, vá. Não precisa ficar chateado comigo, calma. É só uma piada. Mas, pô, é a última vez que eu vou poder fazer essa piada, por amor de Deus. Deixa-me fazer essa piada. do honrado. Tu não tem respeito não, meu irmão, seu gato caolho maldito. É bucha, fraco, inútil. Enfia esse dedo do Nunca ganhou uma batalha. Sukuna no meio do seu... Mano, sabe quando você vai escrever uma redação na escola e você não sabe o que colocar na conclusão? Eu acho que é literalmente isso que aconteceu aqui. Eu sei que toda essa reta final de Jujutsu teve alguns momentos questionáveis ou repetitivos, mas pelo menos a gente foi agraciado por uma série, dezenas de momentos de muito hype e emoção. O autor tinha material pra ter entregado ainda mais do que ele entregou? Ele certamente tinha, mas pelo menos a gente teve uma série de momentos de muito hype, mas esses 3 últimos capítulos e essa conclusão... É lixo. Além de não é lixo, mas, pô, é tão abaixo do que nós temos de habituados que dá desgosto. não ter tido quase relevância nenhuma, foi, na verdade, uma não conclusão da série, porque o autor não concluiu o que ele precisava concluir. O jogo do abate... Pô, funeral... Tanto faz, vou ser sincero aqui agora, minha opinião, não é por causa de bucha, nada do tipo. É só por... ok. É o sentimento que faltou de terminar a história. Nós vemos a conclusão dela. Eu falei o final que eu queria. Era vermos o último capítulo ser a vida do Itadori, o resto da vida dele. Sendo flashback, tipo, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e vermos o final dele. Ele morrendo, cheio de amigos. Que é o que o vovô dele disse que ele queria. Era isso. Tão simples. Morrer rodeado dos seus amigos. Não é fácil. Se quer realmente terminar a história, é só fazer isso. E depois, não, eu quero Jujutsu Kaisen 2 no futuro. Não, eu quero jogar Jujutsu Kaisen 2. Ok. Mostrou eles... Mostraram só as sombras dele. Dizia que esse final era random, disse que esse final era filler depois, no futuro. Mas, meu Deus, concluiu a história de uma forma decente. Existindo, o Gojo morreu, o clã Zenin foi quase todo extinto, o alto escalão Jujutsu foi morto, as barreiras ao redor do Japão vão colapsar inevitavelmente. E o que o autor decide fazer? Mandar o dedo pra tudo isso e mostrar todo mundo feliz, como se nada disso tivesse acontecendo. Afinal, o amanhã a gente vê depois. Então, definitivamente, a pior parte de toda essa conclusão foi a não conclusão de tudo que precisava de uma conclusão. E isso que eu nem falei, galera, da conclusão dos personagens ainda, em particular, a conclusão do próprio Sukuna. Como assim, aos 45 do segundo... Pois, isso aí realmente é legal. Mas agora... tempo, o maldito decide começar a refletir sobre os seus atos. Mas foi... porque ele perdeu. Porque quando é que... Se tivéssemos um vilão após o Sukuna, faz sentido ele ter essa reflexão. Só que depois... ele disse, ok, eu não quero mais, estou tranquilo. Eu perdi, afinal. Cogitando voltar... Isso eu acho tranquilo, só não gostei de como foi encaixado, mas a obra em si é mal encaixada, não tem o que fazer. Como uma boa pessoa, ou... Não, boa pessoa não, calma, que isso? né? Uma pessoa diferente na próxima encarnação. Além disso, finalmente descobrimos o grande anúncio que seria feito nessa semana, que o não lixo se trata... de 100 milhões de Jujutsu Kaisen vendidos. Uau, que eu me importo tanto com isso. Meu Deus, obrigado, autor. Não foi o autor, foi o... Foi esse
esse cara aí, eu odeio, irmão. De uma continuação de Jujutsu, mas sim de uma nova série feita pelo autor de Jujutsu, que sinceramente, galera, já que o final de Jujutsu não teve de fato uma conclusão, bem que poderia realmente continuar a história do mangá. Bom, pelo menos eu disse pra vocês que ainda não tinha... Vai ser tipo Naruto. O Naruto teve uma continuação, só que não foi o autor, foi outra pessoa. E aí, não, ele foi fazer sua obra, o autor não deu bom, e ele vai voltar para Jujutsu. Vai ser exatamente com o autor do Naruto. Vai ser exatamente isso, tô gravando. Confirmação de vazamento nenhum, mas eu confesso que eu também criei uma certa expectativa, assim como vocês, né? Ainda mais com o gancho deixado no penúltimo capítulo, que, como eu falei pra vocês no vídeo passado, abria sim brecha para o início de uma nova história contra um novo vilão, seja no formato de um filme ou de uma nova série semanal. Mas, de qualquer forma, o autor de Jujutsu tá com a vida feita, mas você não. Realmente ele tá... Uma vida muito bem feita. Não, então chegou a hora... O meu canal tá dando certo, tem outro canal que também tá dando ainda mais certo, tá tranquilo. De elevar o nível da sua carreira... Não, estudar não. Galera, já que esse é o nosso último review oficial do mangá de Jujutsu, eu queria relembrar com vocês os melhores e piores momentos dessa reta final até a conclusão que a gente teve nesse último capítulo, até porque esse é um vídeo especial que ter? merece... Eu quero ver o teu chute. O que tu vai chutar aí que vai ter? O ressuscitar do Gojo deve ter, pelo amor de Deus. Isso. Vamos lá. O grande ponto de virada dessa reta final certamente se deu quando o Sukuna possuiu o corpo do Megumi. Isso foi um hype absurdo, principalmente porque já havia uma suspeita de que o Gojo enfrentaria o Megumi de alguma forma, levando em consideração uma capa colorida desenhada pelo próprio autor de Jujutsu. E com o Megumi sendo possuído pelo Sukuna, essa suspeita... É engraçado que as dois bichos que ele usou, não usou contra o Gojo. Acabou virando realidade. Inclusive, foi justamente nesse capítulo que eu comecei a revisar o mangá semanalmente aqui no canal. Depois, a gente teve um dos momentos mais aguardados da história, que foi a libertação do Gojo, com o Honrado chegando e botando o infinito na mesa e mandando o Kenjaku medir meça aí, meu amigo. A distância que tem o meu infinito, Kenjaku. E após isso, o agendamento da batalha final contra Sukuna. Um mês se passa e não tem como esquecer da abertura lendária dessa batalha, com o Honrado lançando aquele vazio roxo 200%. Aí é absurdo, meu Deus, é absurdo. Mas quando o Gojo chama pessoas para ajudar, aí não pode. Quando o Gojo chama para ajudar, absurdo, inacreditável, começo incrível, pô. Caralho. Inesquecível, com a ajuda da Utahime e do velho da guitarra, e mandando Sukuna, pensa rápido, meu amigo, se liga... Eu só conseguiu fazer o 200% por toda ajuda, né? Esse roxo aqui. Foi nessa época, inclusive, que eu platinei o cabelo e disse que foi pra torcer pelo Gojo, mas aquela foi só mais uma das minhas mentiras. Eu só queria platinar o cabelo e coincidiu... Não, mentira, o cara não fez isso, não. Agora tem que saber se ele realmente fez isso. De ser na mesma época dessa luta, né? E foi nessa época também, e essa parte é verdade, que eu comecei a trabalhar com um ilustrador para que ele fizesse as artes que eu uso nas thumbnails aqui. Sério? Foi nessa altura? Começou? Então eu preciso agradecer a ele por isso, porque sem ele eu não conseguiria ter espalhado tantas verdades e... Claro! Claro! Por amor de Deus, verdades! Meu Deus, já até procurando o vídeo, eu até encontrei aqui um vídeo que foi... Sator... Não, esta aqui foi o que eu usei. Todo anime agora... Esta aqui é loucura o filtro deste vídeo. Porque Kizamin falhou como sucessor de Jujutsu Kaisen. O que uma coisa tem a ver com outra? Não, fiquei muito curioso com este vídeo. Depois eu vou ver aqui no canal. Podem assinar, inscrever-se aqui para não perder nenhum vídeo. E bora seguir aqui com o vídeo. Você deve conhecer algumas inverdades ao longo de todos esses meses. Talvez, né? Talvez um pouquinho, que aumentou muito! Morre o Honrado e começa então a batalha dos feiticeiros contra o Sukuna. Chega o Itadori com aqueles braços amaldiçoados que levantou um hype absurdo. Braço amaldiçoado era só uma coisa. Depois, a expansão de domínio do Higuruma, que o Sukuna conseguiu se livrar da forma mais roubada possível, meritíssimo. E daí que o meu cliente causou um ataque genocida na cidade mais populosa do mundo. Agora que eu percebi que é o... Eu não sei nada da advocacia, esquece. Tem que ver o contexto, meritíssimo. Aí o juiz parando pra pensar...
Pô, até que faz sentido, o homem não se defendeu bem, o homem é réu primário, então tira só o chocalho dele e vai embora. Sério, se a gente visse o Sukuna invocando o Mahoraga advogado, ele se adaptando pra virar um advogado e começa... Seria muito foda. Ah, não, é piada e tal, mas se acontecesse mesmo, seria muito foda. Tá absurdo. Começasse a defender Ela o se adapta independente da situação. Ela podia se adaptar pra isso. Muito foda pensar nisso, tá? Sukuna ali no tribunal, ia ser muito melhor. Chega então o Yuta. Pior que ia ser. Eles criam um universo paralelo que se tivesse realmente acontecido. Seria insano, tá? Tá revelando a expansão de domínio dele no maior estilo Unlimited Blade Works, muito foda. Sim. Teve o Itadori revelando a sua expansão de domínio, muito foda também. O problema é que o mangá Bonitinha. acabou e a gente não teve qualquer Pois, o que aconteceu com a expansão? Como é que ela funciona? O que ela faz? O que ela implica? Como ela pode evoluir no futuro? Nunca saberemos. explicação do nome ou como aquela merda funciona. O nome, a gente verdade. só pode deduzir que o Itadori concede à sua vítima uma última chance de se arrepender, senão... E como é que uma expansão... Outra coisa que também faltou explicar é que como sabemos que uma expansão é mais ou menos refinada que a outra? Tem alguma coisa visual para nós detectarmos isso? É apenas só quando tem um embate que nós conseguimos saber? O que é... Eu queria saber essa parada, né? a vítima é toda cortada com desmantelar. Do outro lado, tivemos o Takaba usando a sua suposta expansão de domínio, acredito eu, que também não ficou muito claro, contra o Kenjaku, né? Um poder muito apelão, mas ao mesmo tempo limitado pelo próprio usuário, né? E uma habilidade Sim. carregada de uma série de piadas e referências impossíveis da gente aqui entender, Pois. já que era um monte de piada e referência para o público japonês. Então todo esse monte de diálogo não teve impacto nenhum aqui pra gente, mas pelo Ah, tem um episódiozinho que foi legal. Este aqui foi legal. Este aqui foi maneiro. menos a gente pôde ver a versão do Kenjaku gostosa e pelo Eu não tava falando disso, Bruno. Aí me complicas. Pô, mas tá falando de suscitar o punch, era maneiro, pô. menos foi o suficiente para que o plano desse certo. E o mais engraçado foi o Takaba terminando a luta deitado no chão, sem a gente saber se o infeliz tinha morrido Mas ou tá, só decidido tirar um cu. Ah, mas isso, pô, isso é tranquilo, isso foi de boa, isso eu curti. Deixou um mistério no ar o que aconteceu com o Takaba, que não é um personagem tão importante para falar agora, mas é um personagem relevante o suficiente para nos aprofundarmos e queremos saber mais no futuro. Eu acho maneiro. Estilo mesmo. Foi uma morte totalmente anticlimática pro Kenjaku? Foi, mas convenhamos que a gente já teve Já a foi. oportunidade de ver o máximo do Kenjaku em combate. E daí? Eu queria ver mais. Ah, viu Naruto uma vez dentro do seu máximo. Ele não vai superar, não vai elevar seu nível. Não vai... Eu quero ver ele superando seu nível também. Foda-se, se ele é o máximo, ele é o mínimo. Eu não quero saber dessas paradas, não. Eu quero ver continuando seguindo. Eu quero ver mais. Durante a sua luta contra a Yuki, onde ele usa todas as suas técnicas Eu quero ver ele dando o máximo e mesmo assim perdendo. Isso sim que seria foda. ao máximo para poder sobreviver. Então, de certa forma, a gente já tinha sido saciado dessa vontade de ver o Kenjaku em ação durante Não. aquela luta e Se por tu estás, não coloques isso nesse balaio, não, o fã do Gojo. Por amor de Deus, eu queria ver mais Kenjaku. Se tu não quer, aí problema teu. isso o autor pôde se dar ao luxo, né, se dar ao direito de fazer uma morte anticlimática como aquela. Eu só queria ter visto mais da habilidade de transferência de corpos do Kenjaku, né, no caso, partindo da iniciativa do Não é um gosto, não é uma coisa que mais queria na obra. Eu queria ver muito mais Hajime Kashimo, queria. Mas, enfim. próprio Kenjaku e não do Yuta, né, no caso, com ele O sempre passado do Hajime Kashimi, como é que foi? Dá pra fazer um spin-off só do Hajime Kashimi, isso aqui é bizarro. Como é que foi, como é que é o progresso, como é que ela foi, como é que ela querendo saber do Sukuna. Na verdade, eu só soube do Sukuna no final da sua vida, né? Enfim. sendo decapitado e derrotado pelo Yuta, o Kenjaku tentando possuir quem quer que seja para Mas daria pra fazer um episódio do anime. Isso daria pra fazer, não vem com essa... Ah, não daria. Daria. poder sobreviver. Seja o cérebro dele criando pernas e saindo correndo por aí, seja alguma maldição salvando o cérebro dele e levando para outro lugar, algo que tornasse a sua derrota em algo ainda mais difícil e quase impossível e justificasse esse maldito ter conseguido sobreviver por mais de 1000 anos. Enfim, voltamos então para a batalha contra o Sukuna e apesar do meme dele estar só se aquecendo o tempo inteiro, de fato, por boa parte da luta ele não estava lutando com tudo porque Sim. os feiticeiros não estavam conseguindo Mas isso não é um problema, pô. Ela tá descrevendo problemas, aí eu fico perdido. forçar ele a ir até o máximo. Mas ainda assim, a queda do Sukuna como um todo foi muito boa de acompanhar e eu não acho que foi arrastada como algumas pessoas acham.
Eu acho que ele começou a dar o máximo a partir da expansão do Yuta. A partir daí ele teve... Opa, aí agora complicou. Acharam. Na verdade, a luta contra o Sukuna só pareceu arrastada pela fórmula usada pelo autor de cada semana. Eu não senti tão arrastada. Todo mundo fala é arrastada, é arrastada, é arrastada. Eu não senti. Eu até concordei uma altura, mas sei lá, acho que foi muito bem feito. Todo mundo estava indo, eu fui também. Sei lá, não concordo tanto com esse ponto. Eu gostei do ritmo, tá legal. Tá bom, é isso. Aparecer um feiticeiro novo para enfrentar o Sukuna e ficar nesse ciclo um tempão. E isso só aconteceu porque o autor não pareceu saber trabalhar direito com vários personagens ao mesmo tempo. É só ver que muito da crítica que os fãs fazem ao mangá de Jujutsu é a falta de uma boa construção de mundo que exige que o autor tenha a capacidade e habilidade de trabalhar muitos elementos de forma simultânea. Então, além do cenário macro do universo de Jujutsu, isso também acontece no cenário micro. Por isso, então, que ele evitava colocar vários personagens indo pra cima do Sukuna ao mesmo tempo e decidia seguir o formato de fila para ser mais fácil dele ir conseguindo trabalhar. Então, isso é foda porque caso o autor tivesse explorado... Pô, mas eu também gosto muito do fator combinação 2v2. Porra, é maneiro, é maneiro. Não tem como dizer, não é maneiro. Em Pokémon Esmeralda. Eu sei que é uma coisa nada a ver com nada, mas, pô, era foda. Era foda. Sei lá. Eu queria ver a combinação, tipo aquela parada do Naruto virar uma Shuriken, depois de receber, depois virar ataque, virar e... Era foda. Mais tem muito disso no filme do Boruto, o primeiro lá. O trabalho em equipe dos feiticeiros, diferentes combinações de técnicas e poderes, a luta final contra o Sukuna nunca teria passado a impressão de ter sido algo arrastado. De novo, só pareceu arrastado pela estrutura de escrita do autor. E vocês podem ver que isso que eu tô dizendo é tão verdade que sempre que o feiticeiro tomava a frente da luta contra o Sukuna, o resto simplesmente sumia. Desaparecia de cena. A Maki, por exemplo, depois que foi arrombada pelo Sukuna... Que é isso, irmão? Ai, com calma, se quisesse dizer outra coisa, mas porra, ai, com calma. Sumiu completamente de cena. Tipo, nem pro autor mostrar os personagens... Foi que baixou, caiu e é isso, perdeu. É só pra dizer isso. Ela não consegue fazer mais nada. Ela tirou o coração do Sukuna e foi isso. Ela fez esse trabalho, agora foi descansar. Tranquilo. Não vejo problema nisso. Personagens ali derrotados ali nos cantos do cenário, nada. O personagem era derrotado, saía de cena e o autor simplesmente esquecia que ele continuava existindo. Porque nós estamos vendo a luta, nós não queremos saber... o personagem foi caída, ficou nocauteado. Tu quer saber se a Maki vai voltar, não vai voltar? Deixa surpresa, se voltar, voltou. Se não voltar, não voltou. Eu não vejo problema nisso. Por isso que eu digo que o autor parece ter essa dificuldade de trabalhar diversos elementos ao mesmo tempo. Eu gostei. Claro que, né, houve sim trabalhos em equipe muito bons, como o Itadori junto do Yuta, né? Os dois protagonistas da série lutando juntos. Não. O Itadori junto... essa aqui foi bom. Essa aqui é maneiro. Aoi Todo, os dois maiores brothers de toda a série. Enfim, mas Coitado havia Choso. espaço para mais interações como essas durante a luta. Então, se a gente tira essa fórmula repetitiva que teve em boa parte dessa luta, a queda do Sukuna me pareceu algo muito coerente como um todo. A gente viu o homem tendo a mão cortada para não poder realizar o selo de mão, aí depois ele tem a outra mão cortada para não poder usar a expansão de domínio, aí ele tem o coração perfurado pela Maki, mas consegue fortalecer o coração com energia amaldiçoada, depois ele recupera a técnica amaldiçoada e começa a se curar de novo. Então, todo esse trabalho dos feiticeiros irem desgastando o Sukuna aos poucos e, por outro lado, o Sukuna tentando resistir de toda e qualquer forma possível até que ele finalmente fosse derrotado, foi uma progressão maneira de acompanhar. O gráfico de vida dele ia descendo ali, mas de vez em quando voltava a subir, mas o negócio foi encaminhando para a... É tipo assim, ela tá aqui, vai, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é isso, foi legal. Sua derrota progressivamente. Só uma pena que tenha parecido repetitivo e cansativo ali pelo meio da luta, não foi motivo que eu comentei. E essa Se tu achaste repetitivo, é a tua opinião. Eu ia dizer que estava errado, mas pô, fiquei com pena. A aparente falha do autor é até algo interessante, porque por outro lado, ele sabe muito bem trabalhar diversos conceitos e definições de poderes e técnicas bastante complexas. Não, eu discordo completamente do Bruno. Há muita coisa aí que é só, como é que funciona a expansão do Hakari? Duvido que metade do fandom consiga responder essa pergunta. E é um poder meio, ok, tem um gacha,
Se ele tiver sorte, ele consegue usar a sua expansão. Se ele não conseguir, não consegue usar a sua expansão. Era só dizer isso. Mas não, colocou gacha, tem coisa visual, tem coisa que só os japoneses entendem também. E depois vai trem, não tem trem. E depois vai amor, e canta música, tem tempo. E... Pra quê? Eu só queria saber isso. Tipo, é muito mais fácil dizer. Ela tem sorte, então ela vai conseguir sempre usar a sua expansão. Mas ela é muito bufada porque ela precisa de sorte. Mas como ela tem muita sorte, então ela pula essa etapa. É simples. Não é simples explicar isso. Ah, mas tem aquela probabilidade no 2/74 de acontecer e de não acontecer. Depois entra recal e não entra recal, mas nunca aconteceu essa parada. Foda-se. Só faz a coisa simples. Ela funcionaria do mesmo jeito. A luta não mudaria nada se não tivesse isso. Inclusive, toda semana era um O efeito visual até que tudo bem, tudo certo, mas o resto... desafio para mim tentar entender todas as explicações e diálogos que o autor colocava e depois explicar aqui no vídeo da melhor forma possível para vocês. Se tu precisas explicar o que uma técnica faz e a pessoa acabou de ler outro capítulo e não entendeu, é porque algo está errado. Se fosse uma pessoa no meio de todas, tudo bem. Mas se é uma coisa que... Por exemplo, uma técnica que deixa algo vago para ser desenvolvido no futuro, legal. Mas outra coisa é simplesmente... Não dá para entender nada. Não entendi o básico da técnica, ela já está sendo usada. Então, como assim? O que está acontecendo? Então, era de se esperar, acredito eu, pelo menos, que ele soubesse trabalhar com vários elementos e personagens do mangá de forma simultânea também. Mas não, tipo, uma técnica é uma técnica, um personagem tem desenvolvimento de forma diferente. Uma técnica é uma coisa estabelecida que depois pode ser utilizada contra outra coisa estabelecida e vais ver como é que as coisas estabelecidas criam uma coisa criativa. Mas personagem não é isso. Personagem é questão de ideias, de dilemas colidindo e sabendo quem vai ser o vitorioso, sabendo que o lado que nós torcemos sempre vai estar certo, mas saber como isso vai ser tratado e que é divertido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, a luta contra o Sukuna teve diversos momentos de muito hype e talvez o maior deles tenha sido o retorno de Satoru Gojo possuído pelo Yuta. Não teve como não ficar maluco com o homem sendo... Não. Só não. Hajime Kashimo. Foi o meu maior hype. É isso. Trazido de volta, mesmo que de forma indireta. Existia uma série de formas para o autor usar o corpo do Gojo, né? E de certa forma... Isso não serviu pra nada. Trazer ele de volta, seja revivendo ele propriamente dito, né? Com energia reversa, com impacto vinculativo, etc. Seja os 6 olhos sendo herdados pelo Yuta, pelo... Há tanta teoria que o Bruno Bandeira fez. E para que serviu? Para nada essa porra. Nem o que fez serviu para nada. O parentesco que eles têm em comum, seja ele sendo possuído pelo Kenjaku ou pelo Yuta com a técnica do Kenjaku, que foi o caminho que o autor escolheu seguir. A única coisa que eu senti falta foi a gente ter visto o corpo do Gojo reagindo da mesma forma que o... Mas a alma do Gojo disse que aceitou, ela não me importa com isso, ela não quer, nem se interessa, para que ela vai reagir? Ela disse, vamos ver o que os meus alunos vão fazer, eu confio neles, então deixa eu confiar neles, ué. O corpo do Geto em Shibuya, quando ele tomou... Nós já vimos que isso é possível, para que vamos ver de novo fazer isso? Se fosse uma luta mais prolongada, e depois o Yuta não conseguisse usar mais força nenhuma, e de repente o Gojo desse o golpe, legal. Mas para a situação que ocorreu, eu acho que o rei não precisava daquilo, foi uma luta curtinha e foi isso. O posse do próprio corpo por um breve momento. Então, no momento em que o Yuta perdeu a capacidade de continuar usando o corpo do Gojo e... O painel mais inútil da obra, que mais gerou hype, tipo, agora vamos 4, como é que o Sukuna vai aguentar eles? Não aguentou porque o Gojo teve de ser retirado da obra. Ai. Caiu no chão feito bosta, esse seria o momento perfeito para que o Gojo tomasse o controle do seu próprio corpo de volta por um breve momento pela última vez. Como assim, irmão? O máximo nós vimos foi mover um braço, dar um soco, até acho bem incrível. Mas mover o corpo, irmão... Se ele tivesse em risco de vida, ele desviar de um golpe, acho que até daria, mas pô... Ele começar uma luta e voltar sozinho. A alma dele já descansou, já foi embora. O Geto estava esperando o Gojo, por isso talvez não tenha ido. Será que foi isso? Não sei, é uma teoria minha agora, mas na minha cabeça faz sentido.
numa espécie de nem pós-morte e desse pelo menos um golpe bem encaixado no Sukuna. Não precisava ser nada muito estendido, mas sim algo único. Como eu acho que está reclamando de uma coisa que não é necessária. É mais, eu quero ver isto, não é uma coisa que estragou a obra. Ter isso não ajudaria ao momento ser legal. Não ajudaria, vamos ser sinceros. Talvez desse mais hype. O Gojo voltou, meu Deus. Não quero. Não quero isso. Yuta estava tendo dificuldade de usar as técnicas do Gojo, seria uma forma do Gojo mostrar como é que se faz pela última vez. Afinal, o precedente foi aberto. Ele já mostrou, deixa a última vez. O precedente já foi mostrado e já foi utilizado. Não precisa ficar repetindo a mesma coisa toda vez. Deixa uma coisa, aconteceu. Ele mostrou seu ponto para nós termos o dilema de corpo e alma, alma e corpo, porque ia ser uma luta interessante contra o Mahito e Yuji, que era a luta no futuro que ia acabar, não ia acabar, mas ia ser a luta do momento, a luta de Shibuya. É por isso. Em Shibuya primeiro, então por que não usar isso pro Gojo também? Então foi uma pena que isso não tenha acontecido. Logo depois tivemos a volta da Nobara martelando o último dedo do Sukuna, um hype infernal que me deixou muito... Não, foi da hora porque o Bruno Bandeira acertou, mas... deixa morta mesmo, pra que tá vivo? Muito realizado, mas convenhamos que foi um fanservice muito barato e mal trabalhado. E aqui, meu amigo, eu vou descer a lenha com força. Por mais que o autor queira ter feito esse mistério em torno da Nobara, fazendo a gente ficar semana após semana, de tempos em tempos, resgatando esse mesmo assunto, teorizando se faz sentido a volta dela ou não, só pra gente ficar engajado. Por mais que o autor queira ter feito esse mistério em torno da Nobara, dando dicas de que ela realmente teria morrido, pra no final revelar que ela estava finalmente viva, seria bom se ele tivesse dedicado pelo menos meio capítulo de flashback pra mostrar a reação da Nobara ao despertar depois de quase 2 meses em coma, se eu não me engano, né? Sim, exato. Como é que ela conseguiu levantar da cama se ela acabou de se levantar do coma? Irmão, tu sabes quão difícil é isso? Tu tens ideia que a pessoa não consegue mexer as pernas, não consegue mexer nada. Aí ele tá parado há 2 meses. Se tu ficar a mão parada por muito tempo, já começa a dar aquele formigamento, imagina 2 meses. Irmão, tu não conseguirias mexer o braço, a pessoa precisa de uma reabilitação. E ela deixou um monte de escadas que parecia ter escondido, não faz... Eu desisto, vamos ver, só ver, e é isso, não ligo. Não quero falar mais nada, não vou gastar meu latim, é isso. E tendo que processar aquele amontoado de informação sobre tudo o que havia acontecido. A morte do Mahito, que foi ali, né? Logo antes que ela foi de base, o início do jogo do abate, o Megumi... Ela deve ter curado, meu Deus, o Mahito! Porque foi a última coisa que ela lembrou, né? Tipo, se ela pode se mexer de novo, eu quero resolver isso. Passou-se muito tempo. Sendo possuído pelo Sukuna, a libertação do Gojo, a morte do Gojo, enfim, um monte de informação que ela precisava digerir, mas foi tudo... Não precisava, vamos ser sinceros, gente do Mahito, concordo, mas o resto ela não precisava digerir. Não precisava falar do Gojo, não precisava falar do Gojo de novo. O que foi os argumentos que ela deu? Megumi sendo possuído pelo Sukuna. Não precisava falar disso, do Megumi, pra quê? Diz, tens aqui o dedo do Sukuna, tu... Olha, funciona assim um voto vinculativo e usas aqui neste dedo que estamos a lutar contra o Sukuna agora. Isso é muita ajuda isso acontecer. Por favor, pode fazer isso para mim? E não ias lá levar o dedo para ela. Quer dizer, não ias deixar que ela fosse levar o dedo. Levar o dedo e ir ter com o dedo. Levavas o dedo a ela. É tão simples. Para que, não, tem o dedo todo cadeado, tal, legal. É um plano sim. Mas depois vemos ela... Não faz sentido. Leva o dedo para ela. Tipo... Mostrava a meio com o dedo. Isso já daria um hype. Porque ela tá com o dedo. O que ela vai fazer? Vai trair o Jujutsu? É dinheiro? O que tá acontecendo? Seria mais maneiro? Não seria? Seria, pô. Sukuna, a libertação do Gojo, a morte do Gojo, enfim, um monte... E os primeiros golpes sendo fraquinho. Ela não aguentando muito. E depois levando mais forte. E mais forte. Até porque ela tá começando a conseguir mexer o braço. Seria muito mais maneiro. Um monte de informação que ela precisava digerir, mas foi tudo ignorado. O que só passou ainda mais a impressão de que esse só foi um fanservice barato e mal feito. Sim! Eu até cheguei a comentar que aquela... Nem fanservice, porque... Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas que leem Jujutsu não ligam tanto para a Nobara. Porque eles começaram a ver por Shibuya, e estão a ler desde então, ou começaram do anime...
tiveram um flashback ruim, já vieram com gosto amargo na boca, e tipo, ninguém liga muito para a Nobara. Ai meu Deus, é um momento impactante para o Yuji, não é um momento impactante para a Nobara. Não é um momento importante para os fãs da Nobara, é um momento importante para o Yuji Itadori. Por isso, é foda. A Nobara não foi uma personagem desenvolvida que nós ganhamos já preço, carisma. Carisma ela tem, mas carisma por si só não sustenta ela pelo tempo de tela que ela teve. Por isso, é a minha opinião. A página dela viva é tão caricata que até parecia pegadinha do malandro, sabe? Cheguei, pessoal, acharam que eu tava morta, e aí, meninos? E não um retorno triunfal da personagem. Ficou muito cara de assim daqui a meme, pouco, apesar de eu ter ficado acabou. feliz com a volta dela. Então, além da Nobara ter tido um background muito lixo fraco lá atrás, com a história dela sendo não mete palavras, Bruno. Fala que é lixo. Do estrume, nojento também, calma. Mas, pô, não serve pra nada. Interior para a capital, além da suposta morte dela em Shibuya ter cumprido um papel totalmente redundante, já que a morte do Nanami tinha acontecido momentos antes daquilo e pra acabar, é o prego final, literalmente, que ela é prego, então é o prego final no caixão da depressão do Itadori. Foi realmente construída e finalizada. Já tinha cumprido o papel de quebrar o espírito do Itadori, aí chega no final e a volta dela também não tem o mínimo de profundidade que precisava ter. E somado a isso, ainda tem aquela carta deixada pelo Gojo para a Nobara que menciona o paradeiro da mãe dela, que só fica por isso mesmo, sendo que já havia, olha só galera, já havia suspeitas de que a família da Nobara, em especial a sua avó, era uma feiticeira de grande influência na sociedade Jujutsu. A gente agora já a mãe sabia também. que a avó dela foi quem ensinou pra ela a técnica do boneco de palha. Foi a avó dela que recomendou que a neta fosse escolhida para estudar na escola de Tóquio, mas a gente nunca nem viu a cara dessa. Ó, irmão, nós nunca tivemos um arco da Nobara. Acha que íamos aprofundar na Nobara? Tu é maluco? Velha, e muito menos da mãe dela, que foi mencionada na carta do Gojo sem propósito nenhum. Pra quê? E isso que eu nem comentei do potencial da Nobara em nível de poder. Ela já tinha uma técnica amaldiçoada muito apelona por conseguir, atingir a alma dos outros à distância, mas a nível de poder, a Nobara continuou exatamente a mesma coisa de quando a história começou. Sim! Ela não teve upgrade nenhum. No máximo, ela... Não. Ela sempre foi meio doida das ideias. Na luta da ponte, ela ficou meio maluca e tal, por causa do momento. Mas ela só não tinha mostrado esse lado dela. Ela não desenvolveu isso. Então, ela não mudou nada. É um arco estático de personagem. Caralho. A Nobara... É isso. É a Nobara. Ela não evoluiu em nada nesse sentido. E anos atrás eu cheguei a comentar que a morte da Nobara seria uma ótima forma do autor ter trabalhado isso, porque ela passou pelo exato mesmo fenômeno que o Gojo lá no passado, no flashback do Gojo. Os dois passaram por uma experiência de quase morte, os dois conseguiram sentir... Foi quase morte para a Nobara também. Eu ia dizer, não, para a Nobara morreu. Mas... ela tá viva, né? A essência de suas próprias energias amaldiçoadas, mas enquanto o Gojo foi capaz de despertar com isso a sua energia reversa para conseguir começar a se curar, potencial isso. E a partir daí desenvolver a sua técnica do vermelho e posteriormente o roxo. Por outro lado, a Nobara não teve nada disso. De novo, os dois passaram pela exata mesma experiência de quase morte, os dois conseguiram compreender a essência, os núcleos das suas energias amaldiçoadas. Não, eles não compreenderam. A Nobara, quer dizer, é que tem uma parada. O Gojo é um gênio. A Nobara não é um gênio. Ela podia ter despertado alguma coisa, podia ter entendido a sua técnica melhor. Podia, mas não aconteceu. Que sabe-se lá o que isso quer dizer, mas o autor deixou de lado essa oportunidade de desenvolver as habilidades da Nobara. Isso seria um ótimo momento dele ter feito isso, não só para Nobara ter um desenvolvimento por si só, mas principalmente por ela também ser aluna direta do Gojo. Então esse seria um paralelo muito interessante de professor e a... Mas o que o Gojo ensinou para ela? Eu não lembro uma fala do Gojo com ela, quanto mais...
aprendiz. Então a Nobara podia até ter quase morrido pro Mahito, né? Mesmo que fosse um plot redundante, já que já tinha acontecido com o Nanami, mas essa seria uma oportunidade não só de dar esse up pra Nobara em nível de poder, mas também seria um contexto interessante para introduzir a família da Nobara nessa história, em especial a sua avó. Se não introduziu a Nobara na história, para que vai introduzir a família dela? Nós conhecemos a Nobara, a superfície, mas tem um iceberg por baixo. O que é que esse iceberg é? Ninguém sabe, nunca ninguém viu. Pode ser só uma ilusão. A personagem é só aquela montanhazinha que nós vimos, não tem um iceberg por baixo. É só aquela montanha de gelo em cima e é isso. Não tem mais nada. Já que ela parece ser uma feiticeira relevante, então jogava a avó dela aparecendo depois do arco de Shibuya. Exato, o que aconteceu com a avó dela? Ela tá ali tranquila enquanto o mundo vai acabar, se o Sukuna acabar, se ela não é uma feiticeira Jujutsu. E a mãe? A mãe não vai salvar ninguém? A mãe não é uma feiticeira Jujutsu? Vai deixar o mundo morrer? É isso? Dizendo que ia tratar dela lá no interior onde elas cresceram, a Nobara ficava esse tempo todo longe, despertava a energia reversa, aproveitava para treinar o mês inteiro com a família dela lá no interior, e aí sim ela chegava aos 45 do segundo tempo para ajudar o Itadori e martelar a alma do Sukuna. Não, prefiro a minha teoria. Prefiro. Não é má. É discutível. Já que era para ela ficar fora Era minha esse garganta. tempo inteiro, pelo menos, né? Fazia um plot decente pra ela. E não só isso, galera, e essa é uma parte importante, ainda existe o fato da Nobara sempre ser apresentada como uma garota muito vaidosa e preocupada com a própria beleza e a própria aparência, tanto que o cabelo ruivo dela, né, é pintado. Então o fato dela ter perdido o fucking olho da cara, é algo que mexeria profundamente com ela, meu amigo. Destruiu a cara dela. E seria mais uma coisa que ela precisaria processar até se acostumar e superar esse trauma, além de todas as mudanças, né? Absorver e processar todas as mudanças que aconteceram no mundo enquanto ela ficou em coma. Mas vocês acham que qualquer uma dessas coisas foi trabalhada? Ou seja, tudo que a Nobara tinha de potencial, tanto em aprofundamento, né, backstory e desenvolvimento de personagem... Vamos ser sinceros, nem o Gege lembrar disso. Nobara gosta de personalidade. Eu nem lembrava da Nobara. Foi um assistente dele e disse, a Nobara vai voltar? Quem é Nobara? Nobara é verdade. Não é a máquina original do trio, tem razão. Faz sentido ela voltar, né? Eu devo ter lembrado disso de um assistente que falou. Tanto a nível pessoal quanto a nível de poder propriamente dito, né? Foi tudo descartado. E resumido ela tem uma técnica muito foda e seria muito legal se ela martelasse o dedo do Sukuna. E fica por isso mesmo. Cara, sinceramente, o autor de Jujutsu não merece essa personagem numa obra dele. Então... Concordo, Bruno Bandeira, faz a revolta contra o Gege Akutami. Deita essa Nobara que esteja aí na prateleira, essa Nobara aqui. Deita para o lixo, mostra ela, tu deitando ela para o lixo, mostrando que essa personagem não é um lixo. Mostra para nós, mostra, Bruno Bandeira, mostra a verdade. Além da Nobara, que infelizmente sofreu da clássica doença chamada mulher em shonen, precisamos falar agora sobre... Cara, ficou figurante em shonen, na verdade. Ela se tornou figurante, a Maki foi substituir ela. O Megumi. Eu vi algumas pessoas dizerem que o Megumi não teve desenvolvimento algum de personagem. Não, algum teve, pô. Ela quebrou, literalmente. Durante a luta é que faltou, mas enfim. Que ele terminou a história exatamente como ele começou, mas aí eu vou ter que discordar. Isso Concordo. Porque, desde o literal primeiro capítulo da história, o Megumi é alguém que não tá nem aí pra própria vida e sempre esteve disposto a se sacrificar na primeira oportunidade que ele tivesse. Não é à toa que o meme dele sempre querer invocar uma Horaga em qualquer situação é, sim, real. Ele pretendia invocar uma Horaga lá no primeiro episódio contra o Sukuna de um dedo, galera. Eu lembro de usar em outras situações, mas nessa situação não lembrava. Pretendia invocar uma Horaga lá no intercâmbio com a escola de Kyoto, até que finalmente ele invocou uma Horaga contra o moleque do rabo de cavalo em Shibuya. Puta que pariu, é muito... Chega a ser bizarro. Muita vontade de morrer mesmo, não é possível. Até que a gente chega no final da história e o Megumi recebe o aval do Itadori para que ele pudesse morrer em paz, mas o Megumi escolhe por vontade própria lutar para continuar... Chega a ser bizarro, né? Todo mundo dizendo, quer dizer, todo mundo não. Eu sempre dizendo, não, eu quero morrer, e depois, no final,
tu pode morrer. Eu digo, não quero não, tá maluco, não quero não, sai fora. Vivo, pelo bem daqueles que também continuavam vivos ao seu redor. Sei que é mais complexo do que isso, mas só quis fazer uma piada, tá? Não precisa ser chato. É o último vídeo de Jujutsu Kaisen provavelmente que eu mostrei aqui, não sei, mas provavelmente um dos últimos, mas ser tranquilo. Até o artbook chegar, no artbook é aquilo lá que tem coisa dos personagens, não deve ter muito mais assunto de Jujutsu Kaisen para trazer, então... Enfim. Então sim, o Megumi mudou como pessoa e pelo menos agora ele não pensa em se matar contra cada vilão que ele enfrenta. Ou vocês Será acham mesmo? que ele não tentaria invocar uma Horaga nesse último capítulo? Óbvio que não, né, porra? É quando ele não consegue fazer mais nada. Quando ele tá desesperado, ele não consegue... Ele tem um inimigo muito mais forte contra ele. Ele usou o Mahoraga contra o Dashom, contra... o dedo do Sukuna que ele estava lutando lá na ponta. Não usou, né, irmão? Capítulo contra esse moleque. Ele usou contra o das folhas, contra o de recibo. Não usou. Irmão, vai com calma. Enlouqueceste, né, irmão? Random que apareceu. Agora, o meu problema com o Megumi é que todo o potencial que ele tinha como feiticeiro só foi explorado pelo Sukuna ao possuir o corpo dele, e quase nada foi deixado como um mérito a ser conquistado pelo Megumi. E ainda por cima, nem mesmo todo o potencial da técnica das 10 sombras que não foi explorado pelo Sukuna e que o Megumi poderia ter usufruído de graça depois que ele foi solto, nem isso o autor quis trabalhar. Eu já falei com vocês em outros vídeos que eu quero ver o Toro. O Toro é mais poderoso que uma Horaga se não for adaptado. É muito poderoso o Toro. O Toro é literalmente força infinita, é um vermelho infinito. O fato do Sukuna ter possuído o corpo do Megumi foi capaz de causar o exato mesmo fenômeno que aconteceu. O servo é absurdo também. É literalmente energia reversa. Toma, energia reversa. Eu não consigo usar energia reversa, mas consigo invocar uma pessoa quando tá em energia reversa. Pô, muito foda. Quando o Sukuna possuiu o corpo do Itadori. O Sukuna possuiu o corpo do Itadori e de tanto usar o corpo do garoto em combate, isso fez com que o próprio Itadori tivesse uma facilidade muito maior de evoluir o domínio sobre a sua própria energia amaldiçoada, além de ter sido capaz de emular a própria técnica de cortes do Sukuna por esse mesmo motivo, incluindo conseguir realizar uma expansão de domínio, mesmo que incompleta. Então, com o Sukuna possuindo o corpo do Megumi e usando e abusando da técnica das 10 sombras, mesmo que isso tudo viesse... Eu falei muito disso, mas ninguém lembra-se, mas eu falei do contrário. Se o Sukuna estiver vivo e ele voltar, ele vai ter a técnica do Megumi. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a alma dele também está conectada com o Megumi. Não é só uma ida de ida. Ele também tem volta. Então, eu acho que faz sentido. Tanto o Megumi tem os poderes do Sukuna, quanto o Sukuna agora tem os poderes do Megumi. Pra mim, faz sentido. E acho, mal disso, seria muito da hora um X1 no futuro, sendo que o Sukuna talvez volte, tá? Seria da hora. Totalmente de graça pro Megumi depois, pelo menos seria uma forma da gente ter visto o Megumi explorar o potencial máximo do seu próprio poder. E na verdade, galera, esse up nem teria vindo exatamente de graça, porque ele perdeu a própria irmã e o Gojo nesse processo. Então o poder que ele recebeu é um poder maldito e acabou que saiu muito caro, na verdade, pra ele, né? Na verdade, foi até trágico. E por isso seria, sim, justificável ele poder explorar o potencial da sua própria... Não é por... paguei um grande preço, agora tenho que usar. Não é isso, irmão. Até pode ser traumático para a pessoa não querer usar porque foi por esse poder que ele tem que ele perdeu as pessoas. Não necessariamente isso, mas não entendeste. É ao contrário. Própria técnica. Como eu falei pra vocês, a técnica das 10 sombras tinha um potencial que não foi 100% explorado pelo Sukuna, e eu acreditava que o motivo pra isso seria o autor estar guardando parte do potencial dessa técnica para que fosse explorado. Não, aí é sacanagem. Pô, Bruno, tá de loucura, né? Que porra é essa? Achas que o Gagui vai... É fácil dizer isso agora quando acabou a obra, mas... Passou-se um dia, mas agora vamos continuar, né? Pra vocês foi só um segundinho, mas pra mim já passou-se um dia inteiro, enfim. Até tô contra a roupa. Mas, bora seguir. Pelo Megumi, depois que ele fosse solto, né, obviamente. E as duas coisas que não foram exploradas pelo Sukuna e que poderiam ter sido exploradas pelo Megumi são, primeiro, a...
A arma, né, que ele não usou contra o Hajime Kashima é como se não tivesse usado. Raio contra raio, dá nada, né? Fusão de todos os Shikigamis numa única Foda. criatura, que inclusive herdaria a essência do Mahoraga, mesmo que ele tenha sido destruído, e segundo, a expansão de domínio completa das 10 sombras que o Megumi muito nunca foi foda. capaz de fazer. A gente sempre viu o Megumi tendo Se tivesse um Jujutsu Kaisen 2, eu apostaria que esse domínio seria além do completo. Seria domínio aberto, tipo do Sukuna e do Geto. Pô, seria absurdo. dificuldade em fechar a barreira do seu próprio domínio, mas existia uma forte evidência de que o seu Jardim das Sombras Quimera era uma expansão de domínio Ia ser mesmo um jardim, porque essas raízes aqui iam ser uma árvore que ia ser tipo a árvore de Elden Ring. Puta que pariu, seria foda pra caralho. forte evidência de que o seu Jardim das Sombras Quimera era uma expansão de domínio aberta que não precisava de uma barreira para ser fechada, né? Assim como a expansão de domínio do Sukuna e do Kenjaku, já que essas são as únicas 3 expansões de domínio que possuem um totem no centro. Então essa é uma possível dica de que todas elas tinham algo em comum, que era a não necessidade de uma barreira para que o domínio... Vamos ser sinceros, o Gege só fez um design... esse seria legal. Fica assim, é só isso. Fosse concluído. E se a gente parar pra pensar, não teria qualquer motivo para que o próprio Sukuna não tivesse usado essas 2 habilidades da técnica das 10 sombras. Por isso que eu pensava que o autor estaria guardando isso para o Megumi poder utilizar contra o próprio Sukuna depois que ele fosse libertado. Mas não, ele volta e nem sequer se pergunta ou conversa ou tenta fazer nada disso, sabe? Nem conversa sobre isso com alguém, tipo, porra, agora eu tenho todo esse poder, mas a troco de quê, né? Perdi a minha irmã e os caralho. E é foda, porque o Megumi foi dito como sendo um dos feiticeiros capazes de superar o próprio Gojo. Então ele precisava ter demonstrado isso na prática contra o Sukuna. Porra, a única coisa que o cara fez foi puxar o pé do Sukuna pra baixo, só isso. Quando ele poderia ter feito muito mais nessa reta final, galera. Tinha o que explorar da técnica das 10 sombras que o Sukuna não explorou. Muita coisa. Meu ver, completamente de forma arbitrária, e isso poderia ter sido deixado para o Megumi. E sobre tá trocando muito, vai com calma, meu irmão. aquela carta deixada pelo Gojo para o Megumi falando, né, sobre a morte do pai dele, teve gente reclamando da forma cômica como o Gojo escreveu aquilo, mas eu achei até que bem legal sim, né? Foi bem a cara do Gojo vibe de do tentar Gojo, suavizar a merda que ele precisava falar com aquele tom de comédia. Então, definitivamente não foi algo que me incomodou. Agora, vamos falar sobre o final do Sukuna. Esse é um problema muito complicado. Tratado como um literal mal encarnado na Terra desde o começo da série, morre não se arrependendo de absolutamente nada e até dizendo que até entende tudo o que o Itadori diz, mas que não se importa em nada com tudo aquilo, para no último capítulo o autor decidir trazer um pingo de nuance. Aí eu não concordo, aí eu já falei que eu discordo dessa opinião, se quiser ver a minha opinião sobre... Eu acho que foi neste vídeo ainda, mas enfim... Como é que eu ia falar isso? O Gojo... O que foi Gojo do nada? O Sukuna perdeu. Então ele disse, ok, os meus ideais não me trouxeram para o caminho certo, vou tentar outra coisa agora. Foi isso. Eu acho que é muito isso. Eu vou seguir os meus ideais até o fim. Eu segui os ideais até o fim. Acabou. Esse é o fim. Estamos a ver o pós-fim. Que ele realmente disse, ok, eu não vou seguir mais isso. Se tiver uma outra chance, vou fazer outra coisa. E desenvolvimento pra ele. Tipo, o cara é tratado como uma casca vazia do começo ao fim, sem brecha pra nenhuma nuance em todas as oportunidades que... Sim. Só que quando conseguiram quebrá-la, foi com a morte dele. Só conseguem quebrar essa casca quando ele morre. Literalmente é isso. ele teve, e só agora ele decide começar a refletir porque faz legal, porque fica legal, pô. Isso eu concordo, ficou bom. sobre alguma coisa. Meu irmão, agora já foi, agora já era. Mas enfim, né? Só pra fim de contexto, nesse último capítulo temos uma conversa deles dois no além, né? O Mahito dizendo que o Sukuna só queria vingança contra aqueles que perseguiram aquele pequenino ser amaldiçoado e indesejado. Aí o Sukuna reflete dizendo que, na verdade, ele tinha sim dois... Pô, mas esse olho aumentando todo dia tá aumentando e aumentando e aumentando e não serve para nada. Isso aí o pessoal ficou fazendo teoria. Ah não, o olho tá aumentando, vai ser alguma coisa, vai ser nova expansão do domínio, vai ser um novo poder ocular que ela vai despertar, vai pegar do Naruto e vai trazer para cá. O tanto de teoria doida que eu vi disso. Mas enfim, da hora.
caminhos diferentes para trilhar. E nisso a gente vê a Uraume de um lado e sabe-se lá quem do outro, e eu vou supor que seja a Yorozu, né? E ele ainda diz: pode ser Yorozu, pode ser Tengen, pode ser Kinjaku, num outro corpo. Que se houver uma próxima vez, que talvez fosse bom ele seguir um caminho diferente. A gente sabe que maldições sempre renascem, né? Afinal, cada maldição representa o medo Mas o Sukuna não é uma maldição, é um espírito encarnado. da humanidade sobre determinada coisa, então existe a possibilidade do Sukuna reencarnar como uma Pô, o Sukuna não é maldição, não. É o rei das maldições, mas ele não é uma maldição, é só um cargo, é só um título que ele ganhou, irmão. Oxi. nova maldição, mas o caso dele é meio imprevisível e incerto de dizer por ele ter nascido como um ser humano normal, né? O que a gente sabe é que o Sukuna atual estava muito próximo de um desastre natural e sabemos que outras maldições surgiram a partir do medo da humanidade sobre Não, aí o cara fez o pulo lógico mais absurdo que eu já vi em Jujutsu. Não, mentira, não foi. Mas é um dos mais. Que isso? Como assim? As pessoas tinham... Ela era quase o nível de uma força que destruía uma terra. Então as pessoas vão ter medo disso e ela vai se tornar uma maldição. Meu Deus. Oxi. Então se as pessoas temerem muito o Gojo vai virar uma maldição também? É isso? Qual é o sentido dessa parada? desastres naturais, como o Jogo, né, como a Hanami, então sim, existe a possibilidade do Sukuna reencarnar como uma nova criatura, apesar disso não implicar necessariamente que ele volte como o Sukuna, propriamente dito, né? Provavelmente seria uma nova criatura que carregaria parte da essência e da identidade do Sukuna, mas ainda assim sendo uma nova criatura. Então, assim, pra mim, o Sukuna terminaria a história como o mal encarnado que ele sempre foi, porque agora é tarde demais pro autor querer trabalhar alguma nuance nele, meu amigo. Já foi, já era. E com isso, o Não, achei da hora. Concluiu o personagem disso. Se um dia quiser mais alguma coisa, eu faço. Mas é tipo, e se? É como mandar um e se no final. Ele não está dizendo, este personagem está acabado. Foi só um prólogo para uma coisa de um futuro. Se ele quiser trabalhar, se não quiser trabalhar, está tudo certo, está concluído. Eu achei maneiro, eu curti. Itadori rezando ali pra ele, para que um dia ele retornasse como uma boa pessoa nesse mundo, né? Mas essa sendo uma vontade vinda apenas do Itadori e não do Sukuna. Porque o Sukuna estava vivo na altura. Ele disse, não quero saber dessa parada não, sou uma maldição. Foda-se. Ele acha que é uma maldição, na verdade é um espírito encarnado e é isso que eu acho e é isso que eu sei. Quer ver? É que nem eu dizer que em Dragon Ball Z o Kid Buu, que era o literal mal encarnado na Terra também, depois de ser obliterado pela Genkidama e o Goku pedir, né, para que um dia ele retornasse como uma boa pessoa, de repente o Kid Buu decidisse pensar, quem sabe não seria interessante, né, seguir um caminho diferente na próxima vida. Claro que o Kid Não faz nem sentido isso, mas aqui. Buu é tão mal encarnado na Terra que nem diálogo ou racionalidade direito ele tinha, né? Já o Sukuna, pelo menos ainda tinha alguma racionalidade, então a comparação pode não ser 100% precisa, mas percebe que o cara tava cogitando que isso era 100% preciso ainda. Aí é foda. ela não é nem de longe uma comparação ilógica de se fazer. Então, pra mim, não, imagina, pô. Sei lá. Essa história do Sukuna refletindo pós-vida sobre querer seguir, sabe, cogitar seguir um foi caminho da hora. Admito logo, isso foi da hora. Foi a única coisinha da hora nos últimos 3 capítulos. E ainda vais reclamar disso, irmão. Aí me poupa, né? Paz e amor na próxima vida, pra mim, meu amigo, veio muito tarde. Se isso fosse pra ter acontecido... Não, pô, foi na altura certa, irmão. Aí o Bruno Bandeira tá errado. Com certeza tá errado. Agora quero saber a tua opinião. Tu achas que eu tô certo ou que o Bruno Bandeira tá errado? Só tem essas duas opções. Não vem com essa de, não, o Bruno Bandeira tá certo. Isso não existe. Isso não existe. Era pra ter acontecido em outros momentos pra que a gente chegasse nesse momento com evidências de que isso haveria brecha pra acontecer. Não, pô, não era ele quebrando. Ele quebrou porque a morte dele veio. Simples assim. Não vem colocar a complexidade das coisas, não, que é simples. Deixa as coisas ser simples, Bruno Bandeira. Agora, a coisa complexa já tem mais em Jujutsu. Pra que trazer mais? outra coisa, e aquele dedo no final do capítulo, hein? Tipo, Todo mundo falando que é o dedo do meio, eu não entendi isso até agora. Tipo, é um dedo.
Pode ser o do meio? Pode ser, mas eu não sei. Já foi dito que o 20º dedo do Sukuna não seria capaz de reter, melhor dizendo, a alma dele nesse mundo. Por isso, né? Que isso aí é uma bosta. Tipo, não, eu não sei o que fazer com este dedo. O que vai acontecer? O Itadori vai comer? O que vai acontecer? E ninguém sabia o que fazer com esse dedo, então, desaparece, é isso. Ela não consegue só ficar com o dedo, então acabou. Porque tirou disso da onda, como é que isso funciona, como é que não funciona, nunca foi explicado essa parada. Né, que a gente vê ele no pós-vida nesse capítulo. Mas se a alma dele não existe mais nesse mundo, então qual o sentido de continuar existindo o objeto amaldiçoado que era para reter a alma dele nesse mundo? Não faz mais sentido os dedos desaparecerem com o Sukuna também? Mas foi dito que os feiticeiros iam usar o resto do Sukuna para segurar as barreiras do Japão por um tempo. Então está vivo. Ele tá em estado terminal. Está em estado terminal, mas está vivo. Ela pode voltar a qualquer momento. Ali determinado. Olha, quando isso foi dito, eu pensei, na verdade, que eles iam usar o resto do que sobrou do corpo do Sukuna, depois que ele foi derrotado pelo Itadori, né? Na real, naquela cena, me pareceu muito que o Sukuna seria evaporado por completo, mas a cena não mostra ele chegando a desaparecer totalmente, então eu supus que aquele resto de amoeba suja de areia seria usada pelos feiticeiros para substituir o Tengen. Mas pelo visto parece ter sido o 20º dedo do Sukuna mesmo, o que pra mim não faz sentido pensar que se ainda existe um dedo do Sukuna, porque os outros 19 não continuaram existindo também? Ou eles existem, mas a gente só viu um deles? Faz sentido, aí é uma suposição interessante, uma pergunta legal. Até porque a gente viu o Sukuna vomitando um monte de dedo enquanto ele apanhava do Itadori, então cadê os outros dedos? E outra coisa, o que aconteceria se o Itadori comesse esse dedo mais uma vez? Caralho, perguntas fodas! Quem nunca vai responder isso? Nunca vai responder isso, mas da hora. O Sukuna ia voltar? Não, porque a alma dele já não tá mais nesse mundo. Ele só ia ganhar um pouco de energia amaldiçoada? A gente não sabe. Pra mim, aqueles dedos, apesar de indestrutíveis, como a gente sabe que eles são, ainda assim, né, já que a gente tá falando de energia, pacto, etc., eles poderiam, já que eles não retêm mais a alma do Sukuna, terem sido desaparecidos. Mas enfim, independente disso, vale lembrar que essa foi apenas uma medida provisória e que as tais barreiras ao redor do Japão, que a gente nunca nem viu elas na prática, inclusive, vão desaparecer com o tempo. Ou seja... Ai meu Deus, uma coisa que eu nunca vi, que pode ter feito alguma coisa nos fundos da obra, mas nós não vimos, então por que falar disso? Aconteceu tal coisa. É como eu dizer... Sei lá, não tem exemplo bom pra essa porra não. É muito estranho essa barreira de Jujutsu Kaisen. Que não foi resolvido e que só foi empurrado com a barriga, ao invés do autor colocar os feiticeiros para discutirem uma solução definitiva para esse problema ou se prepararem para o que vem por aí. Eles só decidem empurrar com a barriga o problema e deixam pra depois mesmo e que se foda, meu amigo. Os feiticeiros estão tipo, depois eu penso nisso e o autor a exata mesma coisa. O mangá vai acabar mesmo, então eu nem preciso pensar nisso mais também. E aqui a gente chega na parte da conclusão ou a falta de uma conclusão a respeito da sociedade Jujutsu como um todo. Mas que era Jujutsu como um todo, a sociedade? Do que, como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, pra mim, é a pior parte desse final de Jujutsu. Isso porque a gente não teve uma solução definitiva pra essas tais barreiras que protegem o Japão da circulação de mais maldições ao redor do país, e parece que a maioria do elenco nem tá ligando pra isso. A gente viu alguns deles comentando sobre isso, mas... depois a gente vê o que faz, né? A gente teve o Gojo morrendo, o alto escalão Jujutsu morrendo para o próprio Gojo, inclusive, o clã Zenin praticamente extinto, o jogo do abate sem uma conclusão definitiva, e como é que fica todo esse novo paradigma, esse novo status quo da sociedade Jujutsu? Ninguém sabe, e parece que ninguém liga, meu irmão! Tipo, a gente sabe, tudo bem que o velho da guitarra vai assumir ali o alto escalão Jujutsu, mas e aí, como é que fica todo o sistema? E aí vem o autor, e ao invés de concluir isso tudo, ele decide que é... Agora que eu percebi! O sonho do Gojo não aconteceu, que era tirar a velha geração e ficar a nova. Não aconteceu! Caralho! Oxe, do nada mutei. De domínio simples, que nunca apareceu na história com aquele plot completamente aleatório da Mei Mei.
É de cair o cu da bunda ou não é, meu irmão? E mais, eu sei que eu já falei que... Isso é das piores coisas que já tive no Jujutsu. Por amor de Deus. Logo já, um plot twist. Mas nós nem sabíamos, nem criámos curiosidade sobre o plot. Nós nem nos interessamos pelo plot. A coisa mais singela, sem graça, que... os clãs. Ninguém vai ligar mais para os clãs nessa altura do jogo, tipo. Pra quê? final de Jujutsu precisava... Se fosse pós o arco da Maki, acho que ficaria legal. Mas agora... incluir um mega funeral do Gojo, mas porra, precisava ou não precisava? Reunindo todo o elenco principal pra prestigiar o honrado, porque além disso... Não precisa, pô. As pessoas, final feliz, quer final melancólico, triste, não quero, né, pô? Ser uma forma da gente, como leitor, ter um encerramento grandioso pra obra, seria uma forma dos feiticeiros dentro da obra também prestigiarem, né? Prestarem a devida homenagem ao mais forte, aquele que mais fez a diferença nessa batalha contra o Sukuna e o personagem mais popular da série. Meu irmão, Não ligo! É um funeral, tu quer momento triste no final da obra. Que porra é essa, irmão? É pra acabar, é um shonen, é pra ficar feliz, o final legal. Que porra é essa, irmão? Eu quero chorar no final do mangá, meu Deus, o Gojo morreu. Não, pô. Que porra é essa? O cara morreu e parece que a vida só seguiu. Porque a vida tem de seguir. É assim que funciona a vida. Se infelizmente perdeste alguma pessoa na vida, sabes que não podes ficar parado eternamente esperando que ela volte. Ela não vai voltar. Infelizmente é assim. A única coisa que a gente teve foi o Itadori lembrando ali, nesse último capítulo, de uma conversa que ele teve com o Gojo, mas isso é só migalha perto do que precisava ser. Inclusive... Não precisa! Quando um personagem morre, precisas mostrar o funeral dele. É sempre assim. Precisas mostrar o funeral do personagem, meu Deus. O personagem morreu, ai meu... Pô, acontece. Os personagens morrem. E vai seguindo a vida. Nós vimos o funeral do Nanami. Nós não vimos. Vimos o funeral do Junpei. Nós não vimos. O Itadori estava muito emocionado por causa do Junpei, por causa do Nanami, por causa de tantos personagens que se foram. Achas que vimos o... Caralho, não lembro agora mais nada, mas enfim. Nessa conversa, meu amigo, o autor, ele até tira um sarro da nossa cara, colocando o próprio Gojo pra falar, mas chega, de Satoru Gojo, né? Chega... Sim! É o caralho, meu irmão. Não, já chega, irmão. Chega nessa porra de Satoru Gojo, já deu bom, já tá bom, chega. Bom, o cara é um honrado, mais forte, carregou... Teoricamente... O único que foi chamado pelo narrador de honrado foi o Sukuna. Geral nas costas, levou metade da vida do Sukuna sozinho e ele me vem com essa de já chega de Satoru Gojo, né, pessoal? Pelo amor... Pô, então, já que foi só metade, vamos falar da barra inteira, né? Vamos falar do Sukuna, que não teve uma festeja. Ninguém festejou que o Sukuna morreu. Ninguém teve uma festa. Isso eu queria, tipo uma vibe meio One Piece que... Finalmente conseguimos! O objetivo do início da obra foi concluído. Eu queria ver esse início. Eu queria ver, tipo... Finalmente estamos... O peso nessas costas finalmente saiu. Nós estamos tranquilos. Eu queria isso. Pelo amor de Deus, né? Aí eu acho que seria mais legal. Do que, não, funeral, ai meu Deus, não. E pra completar, o cara ainda termina o mangá mandando a gente ir se fuder com aquele dedo do Sukuna enfiado na nossa cara. Vai se fuder você, meu irmão. Então fazia o funeral, reunia o elenco completo, mostrava os outros membros do clã Gojo, a família de feiticeiros da novela. Pra que tu quer mostrar a família Gojo? Por que quer te apresentar a personagem agora? Pra quê? Ai meu Deus, eu quero ver a família Gojo. Não, é impossível. O cara tá maluco, que porra é essa? Bara que foi citada pra que motivo então? E depois podia até mostrar, meu amigo, um bebê nascendo com 6 olhos e herdando a vontade do Gojo. Tá no novo Satoru Gojo. Calma. Não! O fim dos Gojo era pra proteger o Tengen. Mas agora o Tengen morreu. Porque ambos estavam com o destino conectado. Agora que o Tengen não tá vivo, esse poder hereditário acabou. Faz sentido. Não é o certo a acontecer. Gojo voltando à vida. Inclusive, sobre o clã Gojo, teria sido interessante, na verdade, se o Gojo ou algum outro feiticeiro ou um grupo de feiticeiros, incluindo o Gojo, tivesse ido visitar a base do clã naquele intervalo de 30 dias de treinamento que eles tiveram, porque mesmo que os outros membros do clã... Para de criar! Esses personagens não existem! Isso é só coisa que
o Gagaku também teve de responder nas pressas para aquela pessoa lá naquela entrevista. Os personagens não existem. O cara tá fazendo IA de criar imagens da família do Gojo porque ele quer ver a família do Gojo. Esquece esse cabelo branco, esquece essa coisa do olho azul. Temos Itadori, temos Anabara. Os personagens não estão sendo desenvolvidos o suficiente e queres mais de outros personagens? Que porra é essa? Não sejam tão poderosos em batalha, seria uma forma da gente conhecer esses outros membros. Mas não é pra conhecer, aí que tá o problema. Não é pra conhecer, irmão. A gente ter uma justificativa vinda deles do porquê eles não se envolveram nessa batalha contra o Sukuna. Tipo, eles são chamados pra batalha, mas eles explicam que não teriam como ajudar, etc. E aí, no final, eles aparecem no funeral do Gojo pra pelo... Irmão, se o Laroe conseguiu ajudar, elas conseguiriam ajudar. O Gege só não quer colocá-los. Ponto. Simples assim. Não é, meu Deus, aconteceu tal coisa. Esses personagens não existem de fato na obra. Nunca foram mencionados na obra. Nunca foram... Só esquece, foi uma entrevista que eles foram mencionados. O Gege só foi pressionado e ele respondeu-me que o mencionamento foi isso. Pelo menos prestar homenagem ao líder do clã deles. Então, você vê que a construção de mundo de Jujutsu, além de já não ser uma das melhores, conseguiu ter uma não conclusão no final de Jujutsu, porque um monte de coisa que precisava ter um encerramento... Não, há muita coisa aí que eu concordo que não precisava, pô. Desculpa, não precisava de funeral. Quem liga para o funeral, irmão? Tu gostas de um funeral? É uma coisa que tu anseias para ir para o funeral? Não, irmão, o funeral é uma coisa triste que tu não queres ir porque não queres que a situação aconteça, né? Pô. Simplesmente não teve. A gente não teve o fim do jogo do abate, não teve uma noção do novo paradigma da sociedade Jujutsu, de como o Japão vai ficar quando as maldições começarem a se alastrar por aí. Os feiticeiros não estão nem aí pra isso. Sobre o passado do Sukuna, não tivemos quase nada contando mais sobre a sua... Não necessariamente ruim, mas... Pô, sei lá. Origem, né? Apesar da gente saber da história do irmão gêmeo dele, pra que a gente pudesse entender. É que essa coisa diz, não, isto precisava melhorar. Como? É que não desenvolve, parece muito, este ponto está ruim, melhora. Mas como? Não sei, só melhora. Fica meio vago, fica meio... Não gosto dessa coisa, fica meio... Não acrescenta coisa à discussão. Sei lá, não gosto disso. Não, isto precisa melhorar. Como? Não sei. Fica... Para que então mencionar se não sabes como melhorar? É melhor... Ok, não sabe, não, nenhum aqui é o narrativando, mas pô, nós precisávamos saber. Enfim, não sei o que é que eu estou a falar, e foda-se. A sua real natureza, como ele passou de um ser humano até se tornar conhecido como uma maldição, porque ele foi conhecido como o anjo caído e como o Deus Isso honrado. Aí, quando apresentas uma parada, tu tens de concluí-la. E tu dizes, eu sou o anjo caído. Por quê? Como? Quem é que é quando o anjo? Tem mais anjos além da anja? Quem que é? O Sukuna era desse clã, esse clã já é um clã caído, que já não existe, mas existiu durante alguns anos, mas por algum motivo acabou de existir. Por que ele parou de existir? Como é que ele começou? Por que o Sukuna é desse clã? Porque esse clã foi o clã que traiu ele? Ou ele se aliou a esse clã durante a vida dele? Eu queria saber disso, eu queria entender essa parada, mas nunca foi mostrado. Como ele derrotou os feiticeiros do passado e quem foram esses feiticeiros que foram derrotados, se foram os fundadores dos 3 grandes clãs que morreram em batalha, que eu tô supondo, né, que morreram em batalha contra o Sukuna e talvez por isso se tornaram os 3 grandes espíritos vingativos, porque eles morreram com um rancor de terem sido mortos pelo Sukuna, a sua relação com o Kenjaku e o Tengen desde aquela época... Inclusive, quem era aquele maluco que apareceu do lado do Takaba capítulo passado? Eu suponho que seja o Kenjaku criado pela habilidade do Takaba, mas o mangá deixa isso claro pra gente? Porra nenhuma. Não, mas isso é vago, é mesmo pra deixar aquela curiosidade, aquele gostinho. O que será que aconteceu com o Takaba? Porque no fim não é importante, o mangá acabou. Então... O Kenjaku vai fazer alguma coisa? Não vai, o mangá acabou. Então, para que ficar com essa ânsia de não, preciso saber tudo, eu quero tudo mastigadinho, eu odeio tudo mastigadinho. Não é, pô. Vai com calma. Então, cara, é muita coisa que faltava aprofundar a respeito do Sukuna. Eu sei que nada disso era realmente necessário para a conclusão da obra em si, mas seria
muito bom aprofundar o personagem e principalmente o universo de Jujutsu, que carece muito de uma boa construção de mundo. É sempre tudo muito preso a um núcleo muito fechadinho de personagens, e o autor não consegue trabalhar com algo muito maior do que aquilo. Então, assim, para que o mangá tivesse um final definitivo, como eu já falei 1 milhão de vezes, metia o Itadori se fundindo de novo com Sukuna e se sacrificando para levar ele junto de uma vez por todas, resgatando dessa forma como o Jujutsu Kaisen começou, só que agora por uma escolha do próprio Itadori como um indivíduo livre e não mais como uma mera engrenagem do sistema, e ainda por cima realizando o sonho do seu avô para que ele morresse rodeado de pessoas queridas, e nesse caso, obviamente... Mas o Gege não quer dizer, não, acabei a obra, não consigo mais usá-la. Não, eu disse, vou deixar ela de escanteio, tá aí parada. Se eu quiser mexer nela, depois eu mexo. Mas agora tá parada. É tipo isso. Né, o plano do Kenjaku sendo impedido. Ou deixava o Sukuna realizar a fusão da humanidade, mas ao invés foda, muito foda. Aquele único espírito amaldiçoado gigante que o Kenjaku imaginava, cada ser humano se fundiria com uma parte do Tengen e se tornaria um feiticeiro ele próprio. E aqueles que já eram feiticeiros se tornariam feiticeiros ainda mais poderosos. Dessa forma, realizando o plano do Kenjaku, o Kenjaku literalmente conseguindo realizar o seu sonho de elevar o nível da... Não, realizar não foi o que ele realizou, calma lá, irmão. Energia amaldiçoada a um patamar jamais visto, e balançando dessa forma completamente a estrutura da sociedade Jujutsu e do Japão como um todo. Mas não, o autor preferiu seguir o final feliz genérico e não concluir porra nenhuma do que ele se propôs a fazer. Então, galera, eu não acho que o final foi rushado, nem que foi arrastado, muito pelo contrário, não foi rushado. Não, o final não foi rushado. Desde Shibuya pra frente até... O jogo do abate em si, acho que talvez tenha sido rushado, concordo. O pós-Shibuya, acho que também foi rushado. O pós-Shibuya e o jogo do abate que foram rushados. O resto, que dá para deixar muitas coisinhas. Por exemplo, aquela coisa dos clãs, dá para deixar do lado depois da Maki. Essas paradas, esse world building podia ter feito nessa altura. Era um lugar bacana para dar um world building, para nós conhecermos mais locais, já que o Itadori estava fora da escola de Jujutsu, não podia entrar lá. Então era melhor conhecermos outras paradas lá fora. Seria maneiro. Nem arrastado, e nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, porque todo mundo perdeu com esse final. O que eu quero dizer com isso é que o mangá teve tempo de trabalhar o que precisava nessa reta final. Ele só decidiu seguir pelo caminho errado. E outras coisas também não foram concluídas, que acho que o Bruno Bandeira não falou, que, como já percebeste, teve um time skip aqui no meio do vídeo, que eu mudei de roupa, passou outro dia. Mas vamos falar do que faltou. Faltou a ilha, teoricamente, a família do Itadori, que não tem ninguém, nunca foi mostrada, foi só mencionada. Se mencionas uma coisa, é para falar depois sobre. É tipo aquela... chama-se Arma de... Eu não sei o nome dessa porra, não. Mas é uma teoria narrativa que, se tu mostras uma parada, tu vais ter de apresentá-la depois. É como mostrar uma arma no... Tu tens uma casa, vais mostrar a casa e de repente tens uma arma na parede. Tu tens de dar um exemplo por aqui que essa arma vai ser usada. Konosuba faz isso exatamente. Com uma arma no stental. Depois, no final do anime, ela era uma arma muito poderosa que foi usada para matar o vilão final. Foi maneiro, foi da hora. É literalmente a execução mais simples, mas mais maneira possível. Ficou bom. Depois, o anjo caído foi mostrado, foi desenvolvido? Não. A ilha foi mencionada? Foi mencionada. Foi desenvolvida? Não foi desenvolvida. Ao invés de focar no que era mais importante. E parando para pensar agora, olha só que louco, talvez aquela reflexão do Sukuna nesse capítulo final sobre ele seguir um caminho diferente na sua próxima vida seja, na verdade, uma metalinguagem do próprio autor refletindo sobre as decisões que ele tomou nesse mangá e cogitando seguir um caminho diferente no seu próximo mangá. Para de viajar, irmão, o que é isso? O cara tá tirando suco de pedra, que porra é essa? Mas enquanto isso, o que tivemos foi o autor mandando a gente esquecer do Satoru Gojo e a gente ir a merda com aquele dedo do Sukuna. E assim se encerra Jujutsu
Kaisen. Cara, Jujutsu foi uma jornada inesquecível pra mim aqui nesse canal. Foi uma aventura que, apesar dos altos e baixos, eu me diverti muito. Toda semana acordando pra ler os spoilers de cada capítulo, queimar um monte de neurônio aqui pra entender e trazer o melhor conteúdo possível aqui pra vocês toda semana. Porra, ficar teorizando sobre a volta do Gojo, sobre... Enquanto a... Eu toda semana falava a volta do Gojo, o Gojo vai voltar, a teoria do Buda, ai meu Deus, meu cu tá piscando, que porra é essa? Foi bom ver o Bruno Bandeira falando tanto de Jujutsu Kaisen. Quero ver mais coisa, Bruno. Não quero que pares, não. Enquanto a batalha contra o Sukuna rolava, o que ia acontecer no próximo capítulo, teorizando sobre a volta da Nobara e mais um monte de coisa. Peço desculpas se em algum momento vocês se sentiram enganados por algum bait meu. Isso é tudo culpa do meu ilustrador. Claro! Não foi tu que pede ao ilustrador o que vai acontecer no thumb. Eu escolho que vai aparecer no thumb. Claro, Bruno. Vamos acreditar na tua palavra. Vamos. Eu que sempre passo as ideias pra ele, então a culpa, sim, é minha. Mas mesmo com esse monte de bait safado aqui nesse canal, eu garanto pra vocês que eu sempre procurei entregar o melhor conteúdo possível que eu tinha a oferecer pra vocês. Cada vídeo foi uma dedicação enorme e eu acho que essa dedicação se reflete no retorno de vocês, sempre comentando, deixando o like e com cada vez mais gente conhecendo e passando a seguir o canal. É uma obra que eu criei um carinho enorme e é mais uma obra que marcou a história desse canal e sem sombra de dúvidas a história da comunidade de animes e mangás. Certamente a batalha de Satoru Gojo contra Sukuna foi, meu amigo, um dos maiores marcos da história dessa última década. Então eu... Dos animes, com certeza. Muito da hora. Adorei o vídeo do Bruno Bandeiras. Quer ver o resto do vídeo? O resto do vídeo nada. O outro vídeo do Bruno Bandeira. Tem aqui a playlist inteira do Bruno Bandeira. E tem aqui outro vídeo de Jujutsu Kaisen. O último capítulo. O que eu achei, o que eu não achei. Tem aqui a minha opinião. É isso. Espero que gostes. Falou e fui. Tchau, tchau.